E se eu te dissesse que existe um decreto espiritual tão poderoso que foi mantido em segredo durante séculos e que, quando proclamado com fé, tem o poder de multiplicar por 7 vezes toda a sua prosperidade e fazer o dinheiro chegar ainda hoje à sua vida? O Salmo 35, para abrir caminhos do dinheiro e multiplicar por 7 toda a prosperidade, não é apenas uma oração comum. É um código espiritual proibido que quebra bloqueios financeiros, destrói a inveja e o olho gordo que impedem seu progresso e ativa uma explosão de abundância que transforma sua realidade em questão de minutos. Você já imaginou acordar amanhã e descobrir que todas as portas financeiras que pareciam trancadas se abriram de uma só vez? Que o dinheiro que você tanto esperava finalmente chegou. Que aquela oportunidade de emprego, aquela venda importante, aquele financiamento que parecia impossível, ou até mesmo aquele cartão de crédito que você precisava para comprar o carro dos seus sonhos, tudo isso se materializou de forma sobrenatural. O Salmo 35 carrega dentro de si uma força mística que pouquíssimas pessoas conhecem, e você está prestes a descobrir o segredo que foi ocultado, justamente porque ele tem o poder de reverter completamente a escassez e a miséria. Talvez você esteja se perguntando por que essa oração foi mantida oculta por tanto tempo. A resposta é simples e assustadora, porque ela funciona rápido demais, porque ela não pede, ela ordena, porque ela não suplica, ela decreta. E quando você decreta com autoridade espiritual, o universo invisível é forçado a responder. As forças da escassez tremem diante desse decreto, e o dinheiro que estava retido começa a fluir como um rio que rompe a represa. Neste exato momento, enquanto você está aqui, existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor. Inimigos invisíveis da sua prosperidade, como a inveja, a feitiçaria, o olho gordo e maldições financeiras antigas, estão tentando manter você preso na escassez. Mas hoje, tudo isso vai mudar. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas a oração, mas o caminho completo de poder espiritual que vai culminar em uma transformação financeira explosiva. Você sente que tem lutado contra a escassez há tempo demais? Que as dívidas parecem um monstro que não para de crescer? Que seus caminhos financeiros estão trancados por correntes invisíveis? Então preste muita atenção, porque o que você vai receber aqui não é teoria, não é promessa vazia. É um decreto de guerra espiritual que vai destruir tudo o que impediu o dinheiro de chegar até você e vai multiplicar por 7 vezes toda a sua prosperidade. Escreva agora nos comentários seu primeiro nome para ativar o poder dessa bênção. Este é o primeiro selo espiritual que você está marcando, e o céu está observando sua resposta. Cada nome escrito é uma chave virando na fechadura celestial, liberando os cofres da abundância divina sobre a sua vida. Não subestime o poder deste ato. É o seu primeiro passo para entrar na corrente de multiplicação que vai transformar sua realidade financeira ainda hoje. Mas antes de receber esse decreto supremo, você precisa entender por que ele não é uma oração comum. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo, suplicando, implorando por migalhas. Mas o Salmo 35 não foi escrito para pedintes. Ele foi escrito para guerreiros, para herdeiros, para aqueles que assumem a posição de autoridade espiritual e declaram: o dinheiro é meu por direito divino, e eu tomo posse dele agora. Você já entendeu que não estamos diante de uma oração comum, mas de algo muito maior. Estamos diante de um decreto espiritual de poder absoluto, um mandamento celestial que, quando proclamado com fé e autoridade, não apenas pede, mas ordena que as portas da prosperidade se abram imediatamente. Existe uma diferença abissal entre quem pede e quem decreta. Quem pede ainda está na posição de servo, esperando uma resposta. Quem decreta já ocupa o trono da autoridade espiritual
espiritual e comanda as forças invisíveis para que se movam em seu favor. O tempo da súplica acabou. Hoje não pedimos mais, hoje decretamos. A oração tradicional diz: Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me. Mas o decreto do Salmo 35 diz: eu ordeno, em nome do Altíssimo, que os caminhos do dinheiro se abram agora, que a multiplicação por 7 vezes aconteça ainda hoje, e que toda prosperidade bloqueada seja liberada imediatamente. Sente a diferença? É a diferença entre implorar por pão e sentar-se à mesa do banquete como herdeiro legítimo. Quando você assume essa posição de autoridade, tudo muda. As forças espirituais, que antes te ignoravam, agora são obrigadas a responder. O dinheiro que parecia distante é forçado a te encontrar. As oportunidades de emprego, os financiamentos, os empréstimos que você precisava, a compra do carro que parecia impossível, tudo isso começa a se manifestar porque você não está mais pedindo permissão. Você está assumindo o que já é seu por direito celestial. O Salmo 35 carrega dentro de si o poder de quebrar inimigos invisíveis. E quem são esses inimigos? A inveja que bloqueia suas vendas, o olho gordo que fecha as portas de emprego, as maldições financeiras que foram lançadas contra você e sua família, a energia de estagnação que impede o dinheiro de circular em sua vida. Todos esses adversários espirituais caem por terra quando o decreto é proclamado com autoridade de guerreiro, não com voz de pedinte. Mas esse decreto não funciona sozinho. Ele exige que você mude de postura, que você pare de se ver como alguém esquecido, abandonado, rejeitado, que você comece a se enxergar como filho amado do Altíssimo, príncipe de um reino celestial, herdeiro legal de todas as riquezas divinas. Este é o início da sua transformação. Este é o momento em que você troca a roupagem de mendigo pela coroa de realeza. E quando você assume essa autoridade, algo impressionante acontece no mundo invisível. Os anjos guerreiros começam a se posicionar ao seu redor. As trombetas celestiais soam anunciando que um herdeiro assumiu o trono. E o dinheiro, que estava preso em cofres espirituais trancados, começa a ser liberado em ondas crescentes até chegar às suas mãos ainda hoje. Esse é o poder do decreto. Esse é o segredo que foi mantido oculto, porque ele força o universo espiritual a responder. Escreva agora nos comentários seu primeiro nome para ativar o poder dessa bênção. Não subestime esse ato. No mundo espiritual, cada comentário é interpretado como uma assinatura de pacto. É como se você estivesse assinando um contrato celestial que garante que a multiplicação por 7 vezes começará a operar em sua vida a partir deste exato momento. O céu está registrando sua resposta e os anjos estão se preparando para agir em seu favor. Mas a autoridade sem selo não se sustenta. E o selo começa com os atos de fé visíveis que você vai realizar agora mesmo. Todo decreto exige um selo. Sem ele, a autoridade não se sustenta e a promessa não se materializa. O selo espiritual não é algo abstrato ou distante. Ele começa agora, com atos de fé concretos que você vai realizar aqui mesmo, enquanto assiste a este vídeo. Cada ação que você toma neste momento não é apenas um clique em uma tela. É um pacto sendo firmado no mundo invisível. Uma assinatura celestial que ativa o poder do Salmo 35 para abrir os caminhos do dinheiro e multiplicar por 7 vezes toda a sua prosperidade. O primeiro ato de fé é curtir este vídeo agora mesmo, mas não é um like comum, é o seu ato de concordância espiritual. É você dizendo para o céu: eu creio neste decreto, eu tomo posse desta promessa e eu abro as portas da minha vida para que a multiplicação financeira entre sem obstáculos.
Cada like marca no mundo espiritual que você não é mais um espectador passivo, mas um guerreiro ativo, assumindo autoridade sobre a escassez e decretando abundância. O segundo ato de fé é escrever nos comentários a seguinte declaração: eu tomo posse do Salmo 35 para abrir os caminhos do meu dinheiro e multiplicar por 7 vezes toda a minha prosperidade. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras. Está proclamando no mundo visível e invisível que você aceita o pacto celestial. Está assinando com seu próprio nome um contrato de abundância que os anjos testemunham e selam. O céu está observando sua resposta neste momento. E cada comentário abre uma porta espiritual que libera dinheiro, oportunidades de emprego, financiamentos aprovados, cartões de crédito liberados e prosperidade multiplicada. O terceiro ato de fé é se inscrever neste canal. Mas essa inscrição não é apenas para receber notificações, é a sua entrada oficial na corrente de prosperidade divina. É você dizendo: eu quero permanecer conectado com esta fonte de poder espiritual. Eu quero receber diariamente decretos que mantêm as portas da abundância abertas na minha vida. Quando você se inscreve, está se posicionando dentro de um círculo espiritual protegido, onde a escassez não tem permissão para entrar e o dinheiro é forçado a te encontrar repetidamente. O quarto ato de fé é compartilhar este vídeo. E por quê? Porque no reino espiritual, quem se torna canal de bênção para outros recebe em dobro o que decretou. Quando você compartilha este decreto do Salmo 35, não está apenas ajudando outras pessoas, está multiplicando o seu próprio selo. É como plantar sementes de abundância que voltarão para você multiplicadas por 7, porque você foi generoso em espalhar a chave da prosperidade para aqueles que também precisam. E tem mais. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar o link para baixar o aplicativo Riqueza e Prosperidade Divina. Esse app foi criado especialmente para quem quer manter o decreto ativo todos os dias, renovar a autoridade espiritual e receber orações exclusivas que continuam abrindo caminhos financeiros e multiplicando bênçãos. Baixe agora e tenha em suas mãos um arsenal espiritual completo para vencer a escassez definitivamente. O link está fixado, é só tocar e baixar. Não deixe essa ferramenta poderosa passar. Cada clique que você dá agora é interpretado no mundo espiritual como um pacto de fé. Cada ação que você realiza enquanto assiste este vídeo é uma chave virando, uma porta se abrindo, um cofre celestial liberando o dinheiro que estava retido. O céu não responde a palavras vazias. O céu responde a atos de fé concretos, visíveis, decididos, e você está selando o seu decreto neste exato momento. E ao selar este pacto com suas atitudes, algo ainda mais profundo acontece. A sua identidade começa a mudar. Você não é mais quem era quando começou a assistir este vídeo. Ao selar o pacto com suas atitudes visíveis, algo profundo começou a mudar dentro de você. A sua identidade antiga está morrendo neste momento, e a verdadeira identidade, aquela que o céu sempre reconheceu, está emergindo com força total. Você não é mais quem era há 10 minutos atrás. As correntes da escassez, da miséria e da humilhação foram quebradas. E agora você veste a roupagem de realeza espiritual, de herdeiro legítimo das riquezas celestiais. Durante anos, talvez você tenha se visto como alguém esquecido, como um servo mendigando por migalhas, como um pedinte esperando sobras. Mas essa nunca foi a sua verdadeira identidade. Você foi criado para ser príncipe, para ser embaixador do reino celestial, para ocupar o trono da abundância e decretar prosperidade sobre sua própria vida. A imagem que você tinha de si mesmo era uma mentira plantada pelos inimigos da sua prosperidade.
Eles queriam que você se sentisse pequeno, fraco, indigno, para que nunca assumisse a autoridade que sempre foi sua. Mas hoje, essa mentira é destruída. Das cinzas de quem você pensava que era, nasce agora quem você realmente é. Você é filho amado do Altíssimo. Você é herdeiro legal de todas as promessas de abundância. Você é guerreiro vestido com a armadura celestial, segurando a espada flamejante do decreto que faz o dinheiro se multiplicar por 7 vezes. Você não implora mais por dinheiro. Você ordena que ele chegue. Você não pede mais oportunidades de emprego. Você declara que as portas se abram diante de você. Você não suplica por financiamento ou cartão de crédito. Você assume a posição de quem tem direito legal e espiritual de receber tudo o que precisa. Essa nova identidade não é opcional. Ela é essencial para que o Salmo 35 funcione em sua plenitude. Porque o decreto só opera em quem assume a postura de autoridade. Ele não responde a mendigos, ele responde a reis. Ele não atende pedintes, ele atende herdeiros. E você, neste momento, está sendo coroado espiritualmente. O manto de realeza está sendo colocado sobre seus ombros. A coroa de ouro está sendo ajustada em sua cabeça. E o cetro da autoridade espiritual está sendo entregue em suas mãos. Quando você assume essa nova identidade, tudo ao seu redor começa a mudar. As pessoas começam a te ver de forma diferente. As oportunidades começam a te encontrar. O dinheiro começa a fluir sem explicação lógica. As portas que estavam fechadas se escancararam. E você percebe que não está mais lutando sozinho porque exércitos celestiais marcharam ao seu lado, abrindo caminhos e destruindo adversários invisíveis. Você não senta mais à mesa como convidado de última hora. Você senta à mesa como dono do banquete. Você não pede mais permissão para prosperar. Você assume o que já é seu por direito celestial. E quando você faz isso, o universo espiritual é forçado a responder, porque você não está mais na posição de servo, mas de príncipe coroado pelo próprio Altíssimo. A fé é mais forte quando compartilhada. E é por isso que queremos te convidar a dar um passo a mais e se tornar membro da nossa comunidade. Além de todas as vantagens exclusivas do canal, ao se tornar membro, você será envolvido por um manto de proteção e carinho. Garantimos que o seu nome estará em todas as preces diárias, feitas com muito amor e devoção por nosso grande grupo de oração. Venha fazer parte deste círculo de bênçãos e intercessão. Toque em Seja Membro, que está logo aqui abaixo do vídeo, e sinta o poder da oração em sua vida. E é essa nova identidade que acende a primeira chama da coragem dentro de você. Porque agora você não tem mais medo de assumir o que é seu. Agora que você deixou para trás a roupagem de vítima e veste a coroa de herdeiro, é hora de acender dentro de você a chama que nenhum vento pode apagar, a coragem. Porque a nova identidade só se sustenta quando você tem coragem de agir como rei, de falar como príncipe, de decretar como embaixador celestial. O medo foi o grilhão invisível que te manteve preso durante anos, mas hoje ele será destruído pelo fogo da coragem divina que está sendo aceso em seu espírito neste exato momento. Durante muito tempo, você teve medo de acreditar que merece prosperidade. Medo de declarar que o dinheiro vai chegar ainda hoje. Medo de assumir que as portas financeiras vão se abrir. Medo de que, se você ousar sonhar grande, a realidade vai te decepcionar novamente. Mas esse medo não veio de você. Ele foi plantado pelos inimigos da sua prosperidade para te manter pequeno, silenciado, paralisado. E hoje, esse medo morre queimado pelo fogo sagrado da coragem espiritual. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a decisão de avançar mesmo quando o medo tenta te segurar.
É olhar para a escassez e declarar abundância. É olhar para as dívidas e decretar multiplicação por 7 vezes. É olhar para as portas fechadas e ordenar que se abram imediatamente. E quando você faz isso, algo poderoso acontece no mundo invisível. Os adversários espirituais recuam em pânico, porque sabem que não podem derrotar alguém que assumiu a coragem celestial. Essa coragem que está sendo acesa em você agora não é humana. Ela não vem da sua força pessoal, ela vem do próprio trono do Altíssimo. É a mesma coragem que fez Davi enfrentar Golias. É a mesma coragem que fez Moisés erguer o cajado e abrir o Mar Vermelho. É a mesma coragem que coloca você ao lado de São Miguel Arcanjo para guerrear contra os bloqueios financeiros e abrir os cofres celestiais que liberam dinheiro, oportunidades de emprego, financiamentos aprovados e prosperidade multiplicada. A chama da coragem começa pequena como uma faísca, mas cresce até se tornar um fogo incontrolável que consome toda vergonha, toda insegurança, toda dúvida. E quando esse fogo incendeia o seu espírito, você não consegue mais ficar em silêncio. Você precisa declarar em voz alta: eu tenho coragem de acreditar que o dinheiro vai chegar ainda hoje. Eu tenho coragem de decretar que meus caminhos financeiros estão abertos. Eu tenho coragem de assumir que a multiplicação por 7 vezes já começou a operar na minha vida. O inimigo recua quando a coragem se ergue dentro de você. As forças da escassez fogem apavoradas quando você levanta a cabeça e declara com autoridade: eu não vivo mais na miséria, eu vivo na abundância. Eu não aceito mais dívidas, eu decreto prosperidade. Eu não me contento mais com migalhas, eu tomo posse do banquete completo. Essa é a voz da coragem que faz o universo espiritual tremer e responder ao seu comando. E quando a chama da coragem se acende em você, os céus respondem imediatamente, porque coragem é a senha que abre os portais celestiais. É o código de acesso que libera os exércitos de anjos guerreiros. É o sinal que o Altíssimo esperava para derramar sobre você a multiplicação prometida no Salmo 35. A coragem não é opcional, ela é o combustível que faz o decreto funcionar com poder máximo. E quando a chama da coragem se acende, os céus respondem com a invocação dos anjos guerreiros que descem em formação de batalha ao seu encontro. Quando a chama da coragem incendeia o seu espírito, os céus não ficam em silêncio. Portas se abrem no mundo invisível. Clarões de luz rasgam as trevas espirituais e um exército de anjos guerreiros começa a descer ao seu encontro. Você não está mais sozinho nessa batalha. A partir deste momento, legiões celestiais estão marchando ao seu lado, empurrando as muralhas que prendiam o seu dinheiro, derrubando as barreiras que bloqueavam suas oportunidades de emprego e abrindo os cofres celestiais que liberam a multiplicação por 7 vezes sobre toda a sua prosperidade. São Miguel Arcanjo não vem sozinho. Ele traz consigo exércitos organizados, anjos de guerra vestidos com armaduras flamejantes, segurando espadas de fogo que cortam correntes invisíveis e destroem maldições financeiras ancestrais. Cada anjo tem uma missão específica. Uns abrem portas, outros liberam dinheiro, outros guardam você contra novos ataques espirituais, e outros guerreiam diretamente contra os inimigos da sua prosperidade. As trombetas celestiais soam, anunciando que os portais foram abertos. O invisível começa a se tornar visível. Você ainda não pode ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, o movimento é intenso. Anjos marchando em formação militar, asas batendo como trovões, espadas sendo erguidas e decretos sendo proclamados em línguas celestiais que forçam as forças da escassez a se retirarem imediatamente da sua vida. E qual é o papel desses anjos guerreiros? Eles não estão ali apenas para contemplar, eles estão ali para agir. Cada anjo recebe uma ordem direta ligada ao decreto do Salmo 35.
Um anjo é enviado para empurrar a porta do seu emprego que parecia impossível. Outro anjo é enviado para acelerar a aprovação do seu financiamento. Outro desce para liberar o cartão de crédito que você precisa para comprar o carro. E outros formam um círculo de proteção ao redor da sua vida financeira para garantir que, uma vez abertos os caminhos, nenhum inimigo espiritual consiga fechá-los novamente. A terra treme diante da descida do exército celestial. As asas ressoam como trovões ecoando no horizonte. E o inimigo que parecia forte, que parecia invencível, que parecia ter controle sobre a sua vida financeira, começa a fugir apavorado quando percebe que não está mais lutando contra você, mas contra um exército de luz que não pode ser derrotado. Você sente essa movimentação? Pode não ver com os olhos, mas seu espírito já sente a mudança no ar. É como se uma brisa poderosa começasse a soprar sobre sua vida, varrer a poeira da escassez e limpar o caminho para a abundância entrar sem obstáculos. Os anjos já estão posicionados, as espadas já foram erguidas e a ordem de batalha já foi dada. Agora é só questão de tempo até que o resultado se manifeste no mundo visível. E quando os anjos descem, eles não vêm apenas para liberar, mas também para multiplicar. O dinheiro que estava preso não apenas é solto, mas é multiplicado por 7 vezes antes de chegar até você. As oportunidades que eram uma se transformam em 7. O emprego que parecia único agora traz consigo 7 fontes de renda inesperadas. Porque a natureza dos anjos guerreiros do Salmo 35 é não apenas destruir bloqueios, mas também multiplicar bênçãos. E se os anjos já estão posicionados ao seu redor, significa que a guerra espiritual está prestes a começar com força total. Os anjos já estão posicionados, as trombetas ecoam no ar e agora a batalha começa. O inimigo da sua vida financeira não está diante de você em carne e osso, mas é tão real quanto os grilhões que você já sentiu. Escassez, dívida, humilhação e miséria não são apenas situações, são forças espirituais organizadas que têm bloqueado sistematicamente o fluxo de dinheiro na sua vida. Mas hoje, essas forças enfrentam o exército celestial que desceu para destruí-las completamente. São Miguel Arcanjo ergue sua espada flamejante e a escassez que bloqueava o seu dinheiro cai por terra diante da ordem divina. Não há negociação, não há meio termo, é guerra total. E nessa guerra, você não é espectador, você é o guerreiro principal ao lado dos anjos, decretando vitória e tomando posse de tudo o que foi roubado de você durante anos. Cada dívida que parecia impossível de pagar é como um gigante sendo derrubado pelo sopro do Altíssimo. As correntes da miséria se rompem como vidro sob a espada de luz. Muralhas invisíveis que seguravam suas oportunidades de emprego desabam em pó. E os cofres celestiais, que estavam selados contra você, se abrem com um estrondo que ecoa por todo o mundo espiritual, liberando torrentes de dinheiro, multiplicação por 7 vezes e prosperidade sem medida. A batalha não é simbólica, ela é real. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, anjos estão confrontando principados das trevas que juraram manter você na pobreza. Espadas de fogo estão cortando as cordas invisíveis que amarravam suas finanças. Raios celestiais estão desintegrando feitiços de inveja e olho gordo que foram lançados contra você por pessoas que não queriam ver você prosperar. E decretos de abundância estão sendo proclamados em alta voz no tribunal celestial, garantindo que o dinheiro seja forçado a te encontrar ainda hoje. O inimigo tentou segurar, mas foi esmagado pelo decreto. Ele tentou resistir, mas foi consumido pelo fogo sagrado da autoridade espiritual que você assumiu. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos anjos guerreiros e forçado a devolver tudo o que roubou da sua vida financeira.
porque na guerra espiritual do Salmo 35, não basta apenas vencer, é preciso tomar de volta cada centavo, cada oportunidade, cada bênção que foi bloqueada injustamente. E agora, no auge da batalha, vem a oração poderosa que sela tudo o que foi decretado até aqui. Repita comigo em voz alta, com toda a sua fé e autoridade. Altíssimo e poderoso Deus, eu me apresento diante do teu trono vestido com a autoridade de herdeiro e guerreiro celestial. Eu proclamo o Salmo 35 sobre a minha vida financeira e decreto que todos os inimigos da minha prosperidade sejam envergonhados e derrotados agora mesmo. Que sejam confundidos aqueles que tramaram contra o meu dinheiro. Que caiam por terra as maldições financeiras que foram lançadas sobre mim. Que sejam quebradas as correntes da escassez, da inveja e do olho gordo. Senhor, ordeno que os caminhos do dinheiro se abram diante de mim ainda hoje. Que as portas de emprego, de vendas, de oportunidades se escancarem sem resistência. Que o financiamento que eu preciso seja aprovado. Que o cartão de crédito que me foi negado seja liberado. Que o dinheiro para comprar o carro que eu desejo flua abundantemente até as minhas mãos. Eu decreto multiplicação por 7 vezes sobre toda a minha prosperidade. Que tudo o que foi roubado de mim seja devolvido 7 vezes mais. Que meus ganhos sejam multiplicados. Que minhas vendas sejam multiplicadas. Que minha renda seja multiplicada. Porque está escrito no Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Eu sou servo amado, e o Senhor ama a minha prosperidade. Portanto, eu tomo posse do dinheiro que chega hoje. Eu tomo posse das portas abertas. Eu tomo posse da multiplicação sobrenatural. E decreto que nenhum adversário espiritual poderá fechar o que o céu abriu. Está decretado, está selado, está consumado. Amém. Essa oração não é para ser sussurrada com medo. Ela precisa ser gritada com a autoridade de quem sabe que tem o exército celestial ao lado. Porque quando você proclama essas palavras com fé inabalável, o universo espiritual é forçado a responder e o dinheiro começa a se mover em sua direção de forma imparável. E quando a guerra termina em vitória total, chega a hora de atravessar o campo conquistado e tomar posse do território que agora pertence a você. O inimigo já caiu, as correntes já foram quebradas e a batalha terminou em vitória esmagadora. Agora é o momento de atravessar o campo conquistado e declarar com voz firme e autoridade inabalável: eu tomo posse do que me pertence. Porque vitória sem posse é como ganhar a guerra, mas deixar o território vazio. E você não lutou até aqui para ficar de mãos vazias. Você lutou para receber, para colher, para manifestar na prática tudo o que foi decretado no mundo espiritual. Com a espada de São Miguel Arcanjo levantada sobre a sua vida, você não apenas vence os inimigos da prosperidade, mas toma posse do dinheiro que chega hoje, das oportunidades que se abrem agora e da multiplicação por 7 vezes que já começou a operar. Tomar posse não é um ato passivo, é um ato de fé agressiva, de autoridade decidida, de convicção inabalável. É atravessar os portões que foram abertos pelos anjos e declarar: eu recebo agora, eu tomo para mim, é meu por direito legal e espiritual. O território conquistado não pode ficar vazio. Ele precisa ser ocupado, e quem ocupa é você, assumindo a posição de quem não está mais mendigando, mas reivindicando a herança que sempre foi sua. Você não pede mais dinheiro, você toma posse dele. Você não espera mais que oportunidades de emprego apareçam, você declara que elas já estão manifestadas e caminhando em sua direção. Você não suplica mais por financiamento ou cartão de crédito. Você assume que a aprovação já foi assinada no céu e agora só precisa se materializar no mundo visível.
O banquete está servido e você se senta à mesa como herdeiro legítimo. Não como convidado de última hora, não como visitante que tem medo de ser expulso, mas como filho que sabe que tudo o que está na mesa pertence a ele por direito. Você coloca as mãos sobre os cofres celestiais que foram abertos e declara: eu tomo posse deste dinheiro. Você olha para as portas que foram escancarradas pelos anjos e declara: eu tomo posse destas oportunidades. Você sente a multiplicação começando a pulsar ao seu redor e declara: eu tomo posse desta abundância que se multiplica por 7 vezes. Tomar posse significa agir como se já tivesse recebido, porque no mundo espiritual você já recebeu. A batalha já foi vencida, o decreto já foi selado e os anjos já liberaram o que era seu. Agora é só questão de você atravessar a ponte entre o invisível e o visível, e essa ponte se chama fé em ação. Quando você age como quem já possui, o universo é forçado a materializar o que você declarou. Você atravessa as portas com passos firmes. Você se senta à mesa com postura de rei. Você abre os cofres com autoridade de dono legítimo. E à medida que você assume essa posse, algo extraordinário começa a acontecer. O dinheiro que estava distante começa a se aproximar em velocidade crescente. As oportunidades que pareciam raras começam a surgir de todos os lados. E a multiplicação por 7 vezes não é mais promessa futura, mas realidade presente operando em cada área da sua vida. E quando a posse é assumida com essa autoridade inabalável, a manifestação começa a escalar em proporções cósmicas, crescendo como uma avalanche imparável. Ao tomar posse do território conquistado e se assentar à mesa da herança como herdeiro legítimo, algo começa a se mover em escala crescente. O que você declarou não para no instante da posse. Ele começa a se multiplicar, a se expandir, a crescer como ondas que se espalham sem fim. A manifestação não é estática. Ela é progressiva, acelerada e imparável. É como uma avalanche espiritual que começa pequena no topo da montanha, mas ganha força e volume à medida que desce, arrastando consigo tudo o que encontra pela frente. É nesse instante que o decreto de São Miguel Arcanjo não apenas libera o dinheiro, mas acelera sua chegada, multiplicando as portas abertas ao seu redor ainda hoje. O que era uma oportunidade de emprego se transforma em 7. O que era uma fonte de renda se multiplica em 7 fontes inesperadas. O que era um caminho financeiro se divide em 7 caminhos paralelos, todos convergindo em direção a você. Porque a natureza da manifestação do Salmo 35 não é linear, é exponencial. Cada ato de fé que você praticou até aqui gerou um efeito em cadeia no mundo espiritual. Você curtiu o vídeo e isso abriu uma porta. Você comentou o seu nome e isso ativou um anjo guardião financeiro. Você se inscreveu no canal e isso te colocou dentro de um círculo de proteção e multiplicação. Você compartilhou o decreto e isso plantou sementes de abundância que voltarão multiplicadas. E todas essas ações juntas formaram uma corrente de poder espiritual que agora se move como um rio transbordando, impossível de ser contido. O que começou como uma chave virando, agora se torna uma porta escancarada. O que começou como uma faísca de fé, agora se torna um incêndio de manifestações sobrenaturais. O que começou como uma gota de prosperidade agora se torna uma chuva torrencial de dinheiro, de oportunidades, de multiplicação. A cada segundo, a abundância ganha força e se aproxima mais de você, acelerando até se tornar uma realidade inegável, visível, tangível. Você está dentro de uma avalanche espiritual que não pode ser interrompida. Nem o inimigo pode frear. Nem as circunstâncias podem bloquear, nem a lógica humana pode explicar. Porque quando o céu decreta multiplicação e você assume a posse com autoridade,
O universo todo conspira para que a manifestação aconteça em escala crescente. Trovões de abundância ecoam sobre a sua vida. Fogos de prosperidade se espalham sem controle. E rios de dinheiro transbordam em sua direção, vindo de fontes que você nem imaginava que existiam. A escalada é contínua e não pode ser interrompida. A cada dia que você renova o decreto, a manifestação ganha mais força. A cada momento que você declara a multiplicação por 7 vezes, mais portas se abrem. E o dinheiro que parecia distante agora está tão próximo que você já consegue sentir o impacto dele batendo à sua porta. Financiamentos sendo aprovados, cartões de crédito sendo liberados, vendas acontecendo do nada, dinheiro chegando por caminhos inesperados. Tudo ao mesmo tempo, tudo em escala crescente, tudo multiplicado por 7. Mas toda escalada precisa de um selo que confirme que a manifestação não é temporária, mas permanente. E o selo parcial do decreto está prestes a ser marcado sobre a sua vida. O movimento que começou pequeno e ganhou proporções cósmicas não é mais apenas um sinal, ele já está sendo selado no mundo espiritual. Uma parte do decreto foi carimbada, registrada, confirmada no tribunal celestial, deixando marcas invisíveis que não podem ser apagadas por nenhuma força contrária. O selo parcial não é o fim, mas é a garantia de que o processo está irreversível e a manifestação completa é apenas questão de tempo. Este selo confirma que o dinheiro que parecia distante já foi liberado dos cofres celestiais. E agora, nada pode deter o fluxo que São Miguel Arcanjo decretou sobre sua vida. É como um contrato assinado no céu que garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Cada palavra proclamada até aqui foi como um martelo batendo, selando o pacto no livro da vida, confirmando que você não é mais o mesmo e que sua situação financeira não permanecerá como era. O selo parcial é a primeira confirmação visível de que algo mudou. Talvez você já tenha sentido, talvez já tenha percebido um movimento diferente ao seu redor, uma ligação inesperada, uma oportunidade surgindo do nada, um dinheiro que você não esperava, um emprego que parecia impossível de repente se abrindo. Isso não é coincidência, é o selo sendo marcado, é a manifestação começando a transbordar do mundo espiritual para o mundo físico. Mas esse é apenas o começo. O selo parcial é a garantia de que o decreto está vivo e ativo, operando sem parar, trabalhando a seu favor dia e noite. É a confirmação de que os anjos não pararam de lutar por você, que as portas não pararam de se abrir e que a multiplicação por 7 vezes não parou de crescer. É como uma marca de fogo invisível gravada sobre sua vida que diz: este é um herdeiro protegido, este é um guerreiro vitorioso, este é um filho amado cuja prosperidade está garantida. O selo é uma marca de legitimidade espiritual. Ele diferencia você daqueles que apenas ouviram o decreto, daqueles que assumiram a posse com autoridade. Ele separa os que pediram dos que decretaram. Ele distingue os que desistiram dos que permaneceram firmes até o fim. E você está do lado dos que permaneceram. Você está do lado dos que assumiram autoridade. Você está do lado dos que tomaram posse. E esse selo parcial é também uma promessa de que há mais vindo. Muito mais. Porque se uma parte já foi confirmada, se uma porta já foi aberta, se um fluxo de dinheiro já foi liberado, isso significa que o restante está a caminho. E o próximo passo não é apenas receber de volta o que foi roubado. O próximo passo é a restituição total de tudo o que foi perdido, retido, bloqueado injustamente. E essa restituição não vem sozinha. Ela vem multiplicada, ela vem em porções dobradas, ela vem com juros de honra e abundância. E se uma parte já foi confirmada, prepare-se, porque o próximo passo é a restituição total de tudo o que foi roubado da sua vida financeira.
O selo já foi marcado e a garantia já foi liberada no mundo espiritual. Agora, o que estava retido precisa ser devolvido. É chegada a hora da restituição. Não a restituição parcial, mas a restituição completa, total, multiplicada. Tudo o que foi roubado de você durante anos de escassez, tudo o que foi bloqueado por maldições financeiras, tudo o que foi retido por inveja e olho gordo, agora será devolvido às suas mãos com juros celestiais. O decreto de São Miguel Arcanjo não apenas libera o dinheiro que estava preso, mas ordena que tudo o que foi roubado da sua vida financeira seja restituído, devolvido com juros de honra e abundância. O inimigo não apenas perde a guerra, ele é obrigado por ordem divina a devolver tudo o que tomou. E ele devolve não do jeito que roubou, mas multiplicado por 7 vezes, porque essa é a lei da restituição espiritual. As chaves que estavam escondidas nas mãos dos adversários espirituais são arrancadas à força e entregues às suas mãos. Você segura essas chaves e, uma por uma, abre os cofres que foram trancados contra você. O primeiro cofre se abre e libera o dinheiro que foi bloqueado em empregos que você não conseguiu. O segundo cofre se abre e libera a prosperidade que foi retida em vendas que não aconteceram. O terceiro cofre se abre e libera o financiamento que foi negado injustamente. E assim sucessivamente, 7 cofres sendo abertos, 7 rios de abundância sendo liberados, 7 multiplicações acontecendo ao mesmo tempo. A restituição não traz apenas dinheiro, ela traz honra, alegria, dignidade e novas oportunidades que você nem imaginava. Aquele emprego que parecia impossível agora se abre com salário multiplicado. Aquele financiamento que foi negado agora é aprovado com condições melhores do que você esperava. Aquele cartão de crédito que você precisava para comprar o carro agora é liberado com limite suficiente para muito mais. Porque a natureza da restituição divina é sempre exceder as expectativas humanas. Você não está apenas recuperando o que perdeu. Você está recebendo o que nunca teve, mas sempre mereceu. Porque a restituição do Salmo 35 não olha apenas para o passado, ela olha para o futuro e antecipa as bênçãos que ainda viriam, liberando tudo de uma vez. É como se o céu dissesse: já que o inimigo atrasou tanto, agora eu vou adiantar tudo e entregar em porções dobradas para compensar o tempo perdido. Os rios represados da prosperidade finalmente se soltam e correm livres em sua direção. A colheita que deveria ter sido simples, agora vem dobrada, triplicada, multiplicada por 7. O que era escassez se transforma em abundância. O que era falta se transforma em sobra. O que era humilhação se transforma em honra. E você percebe que a restituição não é favor, é justiça espiritual sendo feita em seu favor. E se a restituição já começou a fluir, o próximo passo é a multiplicação sobrenatural, que transforma o pouco em muito, o limitado em ilimitado. O que foi roubado já começou a ser devolvido às suas mãos com juros celestiais. Mas o decreto não se contenta apenas em devolver. Ele multiplica, ele transforma o pouco em muito, ele faz o limitado se tornar sem medida. Porque a multiplicação sobrenatural é o estágio onde a lógica humana para de funcionar e a matemática divina assume o controle. 1 se torna 7, 7 se torna 49 e o ciclo não para. Hoje, o dinheiro que foi liberado não apenas retorna, mas se multiplica em fontes inesperadas, como sementes que brotam em solo fértil e produzem frutos que você não plantou. Uma oportunidade de emprego se transforma em 7 propostas diferentes. Uma venda se multiplica em 7 vendas, acontecendo ao mesmo tempo. Um fluxo de renda se divide em 7 fontes paralelas, todas despejando dinheiro em sua conta sem que você precise correr atrás.
A multiplicação é um princípio espiritual que sempre excede a restituição, porque restituir é devolver o que foi tirado, mas multiplicar é fazer crescer além do original. E o Salmo 35, quando proclamado com autoridade de herdeiro, não apenas restaura, mas expande. Ele não apenas devolve, mas transborda. Ele não apenas libera, mas multiplica por 7 vezes, criando um ciclo infinito de abundância que não pode ser interrompido. O campo da sua vida floresce com frutos que você não plantou, porque o céu decretou multiplicação sobrenatural. Árvores frutíferas crescem da noite para o dia. Celeiros que estavam vazios agora transbordam. Rios de prosperidade que estavam secos agora correm caudalosos, arrastando consigo ouro, prata e bênçãos sem medida. Você olha ao redor e não consegue explicar de onde vem tanta abundância, mas você sabe, veio do decreto que você proclamou com fé inabalável. Cada porta aberta se divide em 10 novas portas. Cada oportunidade que surge traz consigo outras 7 embutidas. E a abundância corre como enxurrada imparável, varrer a escassez, limpar o caminho e preparar o terreno para colheitas ainda maiores. O pouco se torna muito. O que era limitado agora é sem medida. O que era insuficiente agora transborda. E essa multiplicação não é temporária. Ela é contínua, progressiva, crescente. A cada dia mais dinheiro se multiplica. A cada semana, mais oportunidades se expandem. A cada mês, mais fontes de renda se abrem. Porque você não está mais no ciclo da escassez. Você entrou no ciclo da multiplicação divina. E esse ciclo não tem fim. Ele se autoalimenta, cresce sozinho e continua expandindo até que sua vida esteja completamente inundada de prosperidade. Mas para sustentar essa multiplicação e garantir que ela não seja sabotada, é preciso blindar a mente contra os ataques invisíveis da escassez. A multiplicação já começou a se espalhar como enxurrada sobre a sua vida, mas para que ela permaneça e continue crescendo, a sua mente precisa ser blindada, porque é no jardim da mente que se decidem as colheitas do espírito. Se a mente estiver plantada com sementes de dúvida, medo e incredulidade, a multiplicação será sabotada antes de se consolidar. Mas se a mente estiver blindada com fé, coragem e convicção inabalável, nada poderá interromper o fluxo de abundância. A oração proibida de São Miguel Arcanjo não apenas abre cofres e libera riquezas, mas também sela sua mente contra os sabotadores invisíveis da escassez. Porque o maior inimigo da prosperidade não está fora, está dentro. São os pensamentos de fracasso, as vozes de dúvida, as memórias de humilhação que tentam convencer você de que nada vai mudar. Mas hoje, essas vozes são silenciadas para sempre. A mente é como um jardim fértil. Se você plantar sementes de escassez, vai colher frutos de miséria. Mas se você plantar sementes de abundância, vai colher frutos de prosperidade multiplicada. E o Salmo 35, quando proclamado com autoridade, funciona como um muro de proteção ao redor da sua mente, impedindo que sementes ruins sejam plantadas e garantindo que apenas pensamentos de vitória, multiplicação e riqueza cresçam dentro de você. As sementes da dúvida são arrancadas pela raiz e no lugar delas florescem árvores de abundância que produzem frutos sem parar. Os pensamentos de fracasso são queimados pelo fogo sagrado da fé e substituídos por declarações de vitória. As memórias de humilhação são apagadas e reescritas com histórias de honra e prosperidade. Sua mente não será mais atacada por vozes de escassez. O medo não terá mais espaço no seu jardim interior. A mente se torna uma fortaleza iluminada, protegida por anjos guardiões que vigiam dia e noite, onde nenhuma seta de miséria pode penetrar, nenhuma bomba de negatividade pode explodir, nenhum vírus de incredulidade pode infectar.
Você pensa como rei, fala como herdeiro, age como guerreiro vitorioso. E essa transformação mental é o que sustenta a multiplicação financeira. Porque não adianta o dinheiro chegar se a sua mente ainda pensa como pobre. Não adianta as portas se abrirem se você ainda se vê como indigno. Não adianta a multiplicação acontecer se você ainda acredita que vai perder tudo de novo. Por isso, a blindagem mental é essencial. Ela garante que você não apenas receba, mas também mantenha. Que você não apenas conquiste, mas também proteja. Que você não apenas manifeste, mas também sustente. E quando a mente está blindada, a porta final da herança se abre diante de você, revelando o tesouro supremo que estava guardado desde o início dos tempos. A porta já se abriu diante de você e agora não há mais barreiras, não há mais obstáculos, não há mais nada que possa impedir a manifestação completa da abundância que foi decretada sobre a sua vida. É chegada a hora do decreto supremo, da palavra proibida e oculta que muda para sempre o destino da sua vida financeira. Tudo o que aconteceu até aqui foi preparação para este momento. Cada etapa foi um degrau subindo em direção ao ápice. E agora você chegou. Eis a oração proibida do Salmo 35, o decreto que faz o dinheiro chegar hoje à sua vida, derrubando muralhas que pareciam intransponíveis e abrindo os cofres celestiais que estavam selados contra você. Esta não é uma oração comum. É um mandamento espiritual que, quando proclamado com fé e autoridade máxima, força o universo invisível a responder imediatamente. Repita comigo agora, em voz alta, com toda a sua força, com toda a sua convicção. Senhor, meu Deus, julga-me segundo a tua justiça e não permitas que meus inimigos financeiros se regozijem sobre mim. Não permitais que digam: conseguimos destruir sua prosperidade. Envergonhados e confundidos sejam todos os que se alegram com a minha escassez. Cubram-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Mas cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Eu declaro em alta voz: está decretado. Eu recebo agora a abertura dos caminhos do dinheiro, a quebra de todos os bloqueios, toda inveja, feitiçaria, olho gordo, toda maldição financeira destruída e consumida pelo fogo do Altíssimo. Que o dinheiro venha até mim ainda hoje, que as oportunidades de emprego, de vendas, de financiamento, empréstimo, crédito, compra de carro, todas se abram sem impedimentos, porque o Senhor decretou prosperidade absoluta sobre minha vida. Está decretado, o dinheiro encontra o meu endereço agora. As portas se escancaram, as bênçãos me perseguem, as dívidas são consumidas, minha conta transborda de recursos e cada centavo multiplicado por 7. Eu tomo posse do dom celestial de atrair riquezas hoje e sempre. Nenhuma força oculta conseguirá deter o decreto sagrado que proclamei. Nenhuma energia negativa terá poder sobre minha vida financeira, pois estou blindado pelo escudo do Salmo 35. Nada pode impedir. Minha mente está fortalecida, meu coração está aberto. Meus sonhos são autorizados pelo céu. Eu vejo contratos sendo assinados, vejo dinheiro entrando, cartão de crédito sendo aprovado, financiamento liberado, compra de carro realizada. Oportunidade se multiplicando de forma sobrenatural. Está decretado. Toda palavra profética liberada neste altar espiritual se cumpre agora e para sempre. A cada dia, pelos próximos 3 dias, volte a ouvir esta oração. Decreto para selar o pacto 7 vezes mais forte. Comente abaixo: eu tomo posse deste decreto supremo. Compartilhe este vídeo como um ato público de fé. Porque quanto mais pessoas você abençoar, mais a corrente se fortalece e mais o céu multiplica as bênçãos sobre a sua casa. Este vídeo não é apenas um conteúdo, é um altar. Cada palavra proclamada é um martelo que sela o contrato no mundo espiritual.
Cada decreto proferido fortalece o pacto, impregna sua aura financeira de luz, repele todo o mal e ativa uma avalanche de prosperidade sobre sua história. Você foi escolhido para viver a abundância prometida. Nada poderá te prender novamente na escassez. O pacto está consumado. O céu já assinou, os anjos já celebram e o universo inteiro reconhece. Você se tornou herdeiro da riqueza e prosperidade divina, hoje e para todo o sempre. Volte por 3 dias consecutivos. Comente a frase de poder. Compartilhe este vídeo como um presente de fé e permaneça firme, porque agora a abundância não tem volta. Está feito.